Fala, meu aluno, seja muito bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa. Para aqueles que querem aprender português de verdade, eu sou o professor Thiago Mena e português é bom demais. Hoje nós iremos estudar o plural dos adjetivos simples e compostos. Pois é, vamos compreender quais são as regras relacionadas à flexão de número dos adjetivos. Assim como os substantivos compostos apresentam seus respectivos plurais, os adjetivos compostos também. E é exatamente isto que nós iremos estudar hoje. Bom, vamos então para os adjetivos simples. Primeiro, é importante entender que o adjetivo recebe o nome de simples, pois ele apresenta apenas um radical em sua composição, em sua estrutura. Há apenas um vocábulo, ou seja, se há apenas um radical, se há apenas uma palavra, se há apenas um vocábulo, nós o chamamos de adjetivo simples, ok? Bom, e é muito fácil o plural do adjetivo simples. Ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Tudo bem que agora nós estamos falando de flexão de número, mas sempre que possível também falarei da flexão relacionada ao gênero. Tudo bem? Ok? Bom, repare, você tem de trazer à memória o conceito básico de adjetivo. Muita gente gosta de conceituar o adjetivo assim. Adjetivo é o termo que qualifica, como se adjetivo fizesse apenas uma qualificação. E isto não é verdade. O adjetivo, além de qualificar, ele transmite outras coisas. Qualidade, característica, atributo, estado, restrição, enfim. Mas tudo isso em relação a quem? Em relação ao substantivo. Então é muito mais fácil, meu aluno, dizer adjetivo é o termo que modifica o substantivo. Ou seja, esta qualidade, característica, atributo, enfim, todas estas coisas irão recair sobre o substantivo a que ele se refere. Então, se você chama algo de adjetivo, significa dizer que você já identificou o substantivo a que ele se refere no contexto. Bom, então, quando eu digo a você que o adjetivo simples ele concorda diretamente em gênero e número com o substantivo a que se refere, é porque o adjetivo vai se referir a um substantivo. Repare, homem é o substantivo, gentil é o adjetivo. Quando eu jogo homem para o plural, eu tenho homens. Automaticamente, o que acontece com o adjetivo? Concorda em gênero e número com o respectivo substantivo. É lógico que às vezes o adjetivo ele é uniforme, uma forma única para o feminino e para o masculino. E existem adjetivos biformes. No caso do adjetivo gentil, eu posso dizer homem gentil, mulher gentil. Repare, uma forma para satisfazer tanto ao masculino como ao feminino. Mas em se tratando de flexão de número, ele vai para o plural concordando com o substantivo a que se refere. Então, observe aqui comigo, homens gentis. É muito fácil, em se tratando de adjetivo simples, ok? Agora vamos pensar nos adjetivos compostos. Compostos porque haverá dois ou mais radicais para formar o adjetivo. Dois ou mais vocábulos que irão formar o adjetivo. Repare, o que diz a regra em se tratando de adjetivo composto? Apenas o último elemento irá variar em gênero e em número. Esta é a regra geral. Então, toda vez que nós virmos um adjetivo composto, a primeira coisa que vem à nossa memória é a regra geral. E a regra geral, no que diz respeito à flexão, ela diz que apenas o último elemento, repare, fale último e não segundo, pois pode ser que você se depare com 3 elementos. E aí, se você disser segundo, você vai acabar se enrolando. Então, diga sempre o último elemento. A regra geral diz isto: haverá variação do último elemento do composto, ok? Variação de gênero e número. Vamos à prática. É mais fácil na prática do que na teoria, meu aluno. O Congresso Físico-Químico. Repare que aqui está o adjetivo.
físico-químico. É um adjetivo composto, há dois radicais, há dois vocábulos, e este adjetivo composto está se referindo ao substantivo congresso. Se eu colocar congresso no plural, o que vai acontecer com esta frase? Eu vou dizer os congressos físico-químicos. Apenas o último elemento varia em gênero e número. Repare que o primeiro elemento é o vocábulo físico e o último elemento é o vocábulo químico. Regra geral, variação apenas do último elemento. Observe o exemplo de baixo. A reunião luso-franco-brasileira. Olha só que legal, hein? Agora o adjetivo ele apresenta três radicais, três vocábulos na sua composição. Então, eu já percebo de imediato que o substantivo a que este adjetivo se refere é o substantivo reunião. Reunião é um substantivo feminino, sim ou não? Você fala a reunião e não o reunião. E observe o que aconteceu já com o último elemento. Ó, já está no feminino. Existe brasileira e existe brasileiro. Por que está brasileira? Para concordar em gênero com o substantivo a que se refere. Então nós temos a reunião luso-franco-brasileira. A variação apenas do último elemento. Se nós pusermos no plural, as reuniões luso-franco-brasileiras. Ou seja, apenas o último elemento vai para o plural. Aqui você percebe mais claramente a concordância de gênero e ao colocar no plural também a concordância de número. Então eu vou repetir, hein? Se estiver no plural, a estrutura ficará as reuniões luso-franco-brasileiras. Apenas o último elemento do composto varia. Tudo bem, meu aluno? Sim ou não? Fale comigo. O português é bom demais, não é? Vamos agora à flexão das cores. Pois é. As cores podem ser simples ou compostas, tá legal? Vamos primeiro às flexões das cores simples. Você já sabe, quando é simples, há apenas um radical, um vocábulo, uma estrutura. Quando ele é composto, dois ou mais radicais, duas ou mais estruturas e por aí vai. Então, repare, quando nós virmos as cores, se elas não representam os seres, ou seja, se elas são apenas cores, sem representar nenhum ser, elas variam normalmente. São as cores simples, a flexão das cores simples da nossa língua. São 8 cores, basicamente 8 cores: amarelo, azul, vermelho, marrom, roxo, preto, branco e verde. São estas as cores simples que não representam seres, que não caracterizam substantivos. Seres. Então, estas cores irão variar normalmente. Observe comigo, repare. Então, a flexão das cores simples. Cores adjetivas que não representam os seres variam em relação ao substantivo ao qual se refere. Quais são estas cores? Já citei para você, ó. Branco, preto, amarelo, verde, marrom, roxo, azul e vermelho. Vamos observar na prática. Quando você diz carro vermelho, o carro vermelho. Agora coloque no plural, os carros vermelhos. Repare, vermelhos concorda com o substantivo carro. Eu posso, tendo em vista que é uma cor que não representa nenhum ser. Exemplo embaixo aqui, ó. Você diz bandeira amarela e bandeiras amarelas. Ó, repare, foi para o plural, concordando com o substantivo bandeiras, tendo em vista que são cores que não representam seres. Memorize estas cores. Elas variam. Agora vamos a uma observação. Cores que remetam ao substantivo não variam. Então aquelas cores
que representam um substantivo, as cores que irão remeter ao substantivo, que irão apontar para o substantivo, estas não podem variar. Então, você tem as cores que não representam ser algum e você tem aquelas cores que irão remeter ao substantivo, que irão caracterizar o substantivo. Cores que remetam ao substantivo. Essas não irão variar. Vamos aqui a alguns exemplos. Rosa. Rosa, antes de ser uma cor, é uma flor, sim ou não? Então, remete ao substantivo rosa, ou seja, a flor. Então, as blusas rosa não varia. Você não pode dizer as blusas rosas, sendo cor que caracteriza um substantivo, que aponta para o substantivo, ela se torna invariável. Da mesma forma, salmão. Salmão, antes de ser uma cor, é um peixe, ou seja, aponta para o substantivo. Então você vai dizer bolsas salmão. Repare, não pode ir para o plural, não pode variar quando a cor caracteriza um ser. Violeta. Violeta, antes de ser uma cor, também é uma flor, né? Uma planta, alguma coisa nesse sentido. Então você vai dizer casacos violeta. Não pode variar. Tá legal? Tudo bem? Sim ou não? Agora vamos a uma flexão das cores compostas. Agora você vai entender como funciona a flexão das cores que são compostas. 2 ou mais radicais. Primeira coisa que você tem de trazer à memória. Se o último elemento for adjetivo, poderá variar em gênero e número. Como aquela regra geral que nós estudamos para os adjetivos compostos. Então você percebeu que é uma cor composta, aí você traz à memória a flexão das cores compostas. Estou olhando para a cor composta, observo de imediato o último elemento e percebo que o último elemento é um adjetivo. Então o último elemento varia em gênero e número. Haverá variação do último elemento em se tratando de uma cor composta quando o último elemento for adjetivo. Repare, os carros azul claros. Aqui está, é uma cor composta, azul claro, logo é um adjetivo composto, porém na forma de cores compostas. Eu observo o último elemento e vejo que claro, homem claro, olhos claros, cabelos claros, claro é adjetivo. O último elemento é adjetivo, então ele varia normalmente, seguindo a regra geral que você já estudou. Está concordando aqui em gênero e número com o substantivo carros. O exemplo abaixo, as garrafas verde escuras. Aqui está a minha cor composta, verde escura. Eu já percebo de imediato que escuro é adjetivo. Então em se tratando de cor composta em que o último elemento é adjetivo, o último elemento varia em gênero e número. Verde escuras está concordando com o substantivo garrafas. Repare aqui, ó, escuras, o último elemento variou. Aí cabe uma observação nas cores compostas. Se o segundo elemento for um substantivo, permanecerá invariável. Poxa vida, Omena, então eu tenho de perceber o segundo elemento. Eu coloquei o segundo aqui, mas fique com o último elemento, tá legal? É porque, se tratando de cor composta, em geral nós iremos encontrar apenas 2 elementos, no caso das cores compostas. Então não há problema falar segundo, em se tratando de cor composta. Agora, quando for só adjetivo composto, não necessariamente cor composta, pense no último. Então, tanto faz aqui o segundo ou último no caso da cor. Então, você vai observar
o segundo elemento desta cor composta, ou seja, o último elemento desta cor composta, se ele for substantivo, meu aluno, ó, nada mais pode variar, vai permanecer invariável. Repare, as lâmpadas vermelho sangue, aqui está a minha cor composta. Vamos perceber que o segundo elemento, que também é o último elemento desta cor composta, é caracterizado pelo vocábulo sangue. Sangue é substantivo, então nada varia. As lâmpadas vermelho sangue. Só pode variar se o último elemento for adjetivo. Repare, os ônibus amarelo ouro. Eu percebo que o adjetivo composto amarelo ouro está ligado ao substantivo ônibus. Mas eu percebo também que o último elemento desta cor composta é ouro. E ouro é substantivo. Se em uma cor composta o último elemento for um substantivo, permanecerá invariável. Os ônibus amarelo ouro. Abaixo, vestidos azul turquesa. Mesma coisa. Observei o último elemento. Turquesa, substantivo. Então, nada de flexão. Aqui você vai ter vestidos azul turquesa. Ok? Tudo bem? Legal? Ou seja, não admite flexão. Agora vamos a alguns casos especiais. Quando nós virmos o adjetivo composto surdo-mudo, admite a flexão de todos os elementos, tanto do primeiro elemento como do último elemento. Então você vai dizer meninas surdas mudas. Ó, surdas mudas. Tá legal? Ou meninos surdos mudos. Em se tratando de surdo mudo, tudo varia. Agora, se nós estivermos diante das cores azul real, são cores compostas, mais específicas. Azul real, azul marinho e azul celeste, elas remetem a um substantivo, portanto, elas são invariáveis. Como assim, Mena? Elas remetem a um substantivo. Azul real equivale a azul do rei, remete ao substantivo rei. Azul marinho equivale a azul do mar, remete ao substantivo mar. E azul celeste equivale a azul do céu, remete ao substantivo céu. Aí fica bem similar a este caso aqui, ó, em que você já entendeu que se o último elemento desta cor composta for um substantivo, ou seja, é caracterizada a estrutura final por um substantivo, nada varia, permanece invariável. Aí no caso de azul real, azul marinho e azul celeste, ó, invariáveis, ok? Então você vai dizer camisas azul marinho, blusas azul celeste e cadernos azul real. Tudo bem? Lembre-se, meu aluno, de que, você tem que se lembrar disto, de que estas cores acabam remetendo a um substantivo, portanto, são invariáveis. Bom, aqui chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou deste vídeo, meu aluno, deixe o seu like aí, aperte o botãozinho para você não se esquecer de apertar o botão. Vai lá. Deixe o seu like, dê essa moral para o amigo, compartilhe esta aula aí com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, faça a inscrição no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você seja notificado das nossas aulas, dos nossos conteúdos, toda segunda e quinta aqui no nosso canal. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima. Português é bom demais. Fui!